Olá, pessoal. Gravei a aula para vocês de dor torácica, conceitos de medicina paliativa e sistema endocannabinoide. São temas que são questionados de forma bem menos frequente quando comparado a outros assuntos que a gente já viu, tipo farmacologia, dores neuropáticas, fisiopatologia, dor lombar. Mas é importante a gente dar uma pequena revisada nesses tópicos e por isso que eu trouxe eles para vocês. Vou só colocar isso aqui para baixo. A dor torácica ela pode ser oriunda de estruturas musculoesqueléticas e viscerais, sendo que muitas vezes ela é uma dor que é sentida de forma referida no tórax, mas a sua origem é de vísceras abdominais. Então, além de a causa da dor poder estar no tórax, às vezes a causa da dor não está no tórax e ela é sentida apenas na região torácica. A região torácica, então, é inervada por nervos intercostais, que dá a inervação do sistema músculo-esquelético. E é importante lembrar que o corpo celular desses nervos vai estar no gânglio da raiz dorsal. Deixa eu só desativar meu telefone. O sistema nervoso simpático e o nervo vago, décimo par de nervo craniano, carregam aferências sensitivas, nociceptivas das vísceras torácicas. E o nervo vago, ele tem o corpo celular nos gânglios jugular e nodoso e fazem sinapse no trato do núcleo solitário. As vias aéreas superiores e as paredes arteriais dos vasos torácicos possuem nociceptores. A pleura parietal também possui nociceptores. Porém, o parênquima pulmonar não possui nociceptores, assim como o parênquima cerebral. Então, a dor pulmonar, ela resulta geralmente da obstrução ou da distensão, assim como o trato gastrointestinal, que normalmente vai ter dor nos casos de isquemia, obstrução ou distensão. O diafragma, então, um importante músculo que faz parte também da região torácica, parte dele vai ser inervada pelos nervos intercostais e parte dele, a região central da pleura diafragmática, vai ser inervada pelo nervo frênico. Uma lesão ou uma irritação do diafragma vai gerar dor referida no ombro ou na região central, tá? Porque as aferências do nervo frênico, elas vão entrar no corno posterior da medula, junto com os aferentes primários que estão vindo de estruturas somáticas do ombro ou de inervação de C3, C4 principalmente. Os 5 principais grupos de etiologias de dor torácica, por ordem decrescente de prevalência, ou seja, da maior para menor, são musculoesquelética, gastrointestinais, cardiovasculares, psiquiátricas e pulmonares. Então, vejam, as causas pulmonares estão em último local em termos de etiologia de dor torácica. Tá? Então, a principal causa de dor torácica é a dor musculoesquelética. E uma afirmativa similar a essa que eu coloquei aqui agora caiu na prova do ano passado. Porém, eles trocaram a palavra decrescente por crescente, e aí era uma alternativa errada. Dentre as dores musculoesqueléticas, a principal causa de dor musculoesquelética de origem torácica é a miofacial, tá? E isso está lá no nosso Dor Manual para o Clínico, que é a bibliografia da prova. Então, principal causa de dor torácica, dor musculoesquelética, segundo lugar, gastrointestinal, terceiro lugar, causas cardiovasculares, quarto, psicológicas e quinto, pulmonares. Dentre a principal causa do primeiro lugar,
que são dores musculoesqueléticas, a principal é dor miofascial, dor muscular mesmo. E os músculos mais acometidos são o peitoral maior, os escalenos, serrátil anterior, subescapular, supra e infraespinhoso, tá? Então, nós temos músculos tanto da parede anterior do tórax quanto da parede posterior do tórax. É muito importante lembrar também que não necessariamente o paciente que está tendo dor miofascial vai sentir dor exatamente naquele músculo, porque a dor miofascial pode ser uma dor referida, assim como a dor visceral. Então, nem sempre o paciente com dor no peitoral maior vai sentir dor no peitoral. Se ele tiver um ponto gatilho ativo ali, sim, pode ser que doa, mas ele também pode se referir uma dor mais na região do pescoço, por exemplo, e está vindo do peitoral, tá? Outro detalhe que é importante lembrar é que muitas vezes as dores miofasciais, elas são descritas como em queimação, assim como as dores neuropáticas. É claro que a dor neuropática, ela compreende outros critérios bem específicos e também o uso de outros descritores. Mas é importante lembrar na hora da prova que não é porque diz queimação que vai ser uma dor de origem neuropática. A síndrome de Tietze, que pediram também para a gente incluir nessa última aula, é uma síndrome que é uma das causas de dor torácica. Ela acomete as articulações costocondrais, então da costela com o externo, e geralmente ela vai acometer o segundo e o terceiro arco intercostal. E o paciente vai apresentar dor e edema na articulação costocondral. Às vezes, só uma articulação vai estar envolvida, pode ser a primeira, normalmente é a segunda e a terceira. Mas, normalmente, uma delas vai estar envolvida, então, ou a segunda ou a terceira. Tá? É uma condição de dor no tórax, edema, numa cartilagem costal, bem rara. Normalmente acomete pacientes que têm mais de 60 anos e normalmente está relacionado a um trauma. Às vezes é um trauma repetitivo, que pode ser um tosse, então pode vir após um episódio de tosses, paciente teve uma infecção pulmonar, por exemplo, uma pneumonia, e ele tossiu muito, ou às vezes episódios de vômitos muito intensos, também podem causar e iniciar o quadro dessa maneira, tá? Então, uma inflamação de uma cartilagem costocondral, normalmente, ou algum trauma repetitivo, um movimento repetitivo, também são fatores de risco. O diagnóstico, o exame físico, a história clínica, e, é claro, excluir causas que sejam ameaçadoras à vida ou causas que sejam uma emergência médica, como diagnóstico diferencial de dor torácica, e o tratamento é sintomático, então, analgésicos simples, anti-inflamatórios e reduzir a atividade física até que essa inflamação esteja resolvida. E normalmente você palpa a cartilagem costal aqui, e às vezes você até sente um pequeno nódulo, que seria esse edema em volta da cartilagem intercostal, tá? E nunca, não vou também dizer, mas ela é normalmente unilateral, tá? É só de um lado do tórax, acometendo ou a segunda ou a terceira costela. Quando a gente pensa em dor torácica, principalmente pensando em emergência, né? É necessário sempre fazer um eletro nesse paciente que chega com dor torácica no pronto-socorro, né? No departamento de emergência. E aí, o livro Dor, Manual para o Clínico, ele traz esse fluxograma que nos ensina a pensar e tomar algumas condutas. Então, frente a uma dor torácica, esse paciente vai ter que fazer um eletro. Então, 100% dos pacientes
deve-se fazer um eletro, e aí, dependendo de como vier esse eletro, a conduta vai ser seguida com mais exames ou terapias de reperfusão, se for um infarto, e para unidade coronariana. Mas eu acho que a gente não precisa se focar nisso, a gente vai se focar quando o eletro estiver normal ou inespecífico, tá? Até porque eu não sei se essa parte aqui está de acordo com os guidelines da American Heart Association, se isso está atualizado ou não, porque a última edição desse livro é de 2019. Então, se o eletro estiver normal ou inespecífico, existem na verdade, quatro possibilidades. Então, dor A ou B, né? Pode ser uma isquemia, dor C possivelmente uma isquemia, ou dor D não isquêmica. Então, é isso aqui que a gente vai focar. Dor D não isquêmica, esses pacientes, se tiver uma alta suspeita de doença vascular, aguda, né, é necessário encaminhar esse paciente para a unidade coronariana. E se não, simplesmente alta para esse paciente, tá? Não precisa investigar. E é basicamente isso que a gente tem que saber. Não tem que saber se tem que fazer eletroseriados, tem que fazer ergometria, teste de esforço, troponina, essas coisas assim, né? Como clínicos de dor, o mais importante é isso. Mas é claro que a gente trabalhar em medicina, com medicina de emergência, a gente tem que saber, obviamente, todo o fluxograma certinho, de acordo com as recomendações da American Heart Association. Mas, basicamente, para nós, se não é infarto, a gente vai investigar as outras causas de dor. Então, lembrando que a principal é musculoesquelética. Pode ser que esse paciente esteja causa gastrointestinal, pode ser causas psíquicas, como transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, ou causas torácicas, tá? Mas a primeira coisa que a gente afasta é que isso seja uma emergência, que isso esteja ameaçando a vida do paciente. E aí, é claro, vocês têm que lembrar também que não é só o infarto, né? Então, esses pacientes, eles podem estar apresentando uma dissecção de aorta, eles podem estar apresentando uma pericardite, eles podem estar apresentando uma embolia pulmonar, eles podem estar apresentando um pneumotórax hipertensivo, uma infecção. Então, isso tudo tem que ser investigado. A primeira coisa que se afasta é que isso seja uma emergência. Depois a gente procura se esse paciente tem ou não alguma urgência, né? E se depois afastado que seja alguma urgência, a gente verifica se não tem nenhuma infecção. E se esse paciente não estiver apresentando nenhuma infecção, ou às vezes até tumor, enfim, aí sim a gente vai para outras causas, como musculoesquelética ou dor de origem psicológica, psicogênica, tá? É claro que a dor de origem cardíaca é a mais frequente preocupação nos atendimentos de urgência. Opa, esse aqui saiu errado. Não era para. Esse aqui não era para estar aqui. Enfim, é importante lembrar também que hipertensão é pneumotórax hipertensivo e embolia pulmonar ou tamponamento ou TEP também são causas de emergência, tá? Mas eu acredito que eles não vão ficar perguntando sobre isso. Se cair alguma coisa, eu acredito que vai cair ou sobre transtornos psicológicos ou sobre dores musculoesqueléticas, tá? Que é a causa mais comum. Muito bem, tem um slide aqui que não era para estar aqui. E agora a gente vai falar um pouco sobre conceitos em medicina paliativa. Só que eu não sei o que está acontecendo. E não era para estar assim. Opa. Bom, desculpa, não sei o que aconteceu, que tem uns slides que não eram para estar ali. Proteger é o significado, então, de paliar, essa medicina essa palavra que vem do latim.
Proteger alguém, então, é uma forma de cuidado, tendo como objetivo amenizar a dor e sofrimento, sejam eles de origem física, psicológica, social ou espiritual. É importante a gente saber que cuidados paliativos não é sinônimo de cuidados de fim de vida. Embora cuidados de fim de vida eles englobem cuidados paliativos, o contrário não é verdadeiro. Cuidados paliativos ou indicar cuidados paliativos para um paciente simplesmente significa que o diagnóstico que esse doente recebeu é de uma doença grave, que ameaça a vida, tá? E que provavelmente ele vai morrer por causa dela, ou por infecções oportunistas que possam acontecer em decorrência dessa doença, como doenças cardiovasculares, neoplasias, DPOC, AIDS, algumas doenças de origem genética, degenerativas e progressivas, e isso independe da idade. Os objetivos dos cuidados em medicina paliativa são promover a qualidade de vida do doente e também dos seus familiares. É claro que quando a gente conversa sobre conceitos em medicina paliativa dentro do contexto de dor crônica, obviamente que a primeira opção que vem à nossa cabeça é relacionada à neoplasia, é relacionada ao câncer, né? Porque a gente lida muito com esse tipo de paciente, mas é importante ter essa clareza de que não é só no paciente que tem um diagnóstico de uma neoplasia que a gente vai poder oferecer cuidados paliativos. Os cuidados paliativos, eles sempre devem vir através de uma equipe multidisciplinar, tá? Apesar de existir o médico paliativista que vai normalmente guiar a equipe, é necessário ter diferentes profissionais atuando, como o terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, enfermeiro ou enfermeira, psicólogos, tá? E esse trabalho também tem que ser feito em conjunto com a equipe de dor e com a oncologia, no caso, se for uma neoplasia, né? Doentes em cuidados paliativos, eles vão conviver com vários sintomas que vão comprometer a qualidade de vida e que vão causar estresse, sendo os principais fadiga, dor, anorexia, cacaxia, constipação, náuseas e vômitos, dispneia, confusão mental e delírio. E agora eu vou falar alguns deles. Constipação, então. Cerca de 50% dos doentes admitidos em imunidade de cuidados paliativos, eles queixam de constipação. A causa da constipação muitas vezes é multifatorial, podendo vir de medicamentos como opioides, quimioterápicos, antidepressivos tricíclicos, podendo acontecer por alterações hidroeletrolíticas, pelo próprio tumor, no caso de obstrução intestinal, por inatividade física, que também reduz a motilidade do trato gastrointestinal, por dor, ilhodinâmico ou fecaloma. E aí, nesse caso, é importante a gente sempre identificar a causa da constipação, porque o tratamento vai ser diferente, né? O paciente que tem uma constipação pelo uso de opioides é totalmente diferente do paciente que tem uma constipação por causa de um fecaloma, por exemplo. Em relação ao tratamento, pensando que esse paciente esteja apresentando constipação pelo uso de crônico de opioides, da quimioterapia ou de antidepressivos, é importante lembrar que hidratantes do material fecal e formadores de bolo fecal, que nem o Fizilium, eles não devem ser utilizados em usuários crônicos de opioide, porque normalmente esses pacientes estão desidratados, eles estão consumidos e você só vai piorar a constipação deles, piorar a desidratação. No tratamento, nesse contexto, a gente dá preferência aos estimuladores do trânsito intestinal, então o Sene de 15 a 30 miligramas por dia, o Sene também tem a formulação de chá, que também pode ser ofertado, o Bisacodil,
5 a 20 miligramas por dia, e esses dois a gente recomenda se usar profilaticamente. Então, é muito importante lembrar que tem uma frase que diz que a mão que prescreve opioide é a mão que prescreve laxantes ou laxativos também, tá? Nesses pacientes usuários crônicos. Em relação aos laxantes hiperosmolares, eles também podem ser utilizados, como a lactulose, o sorbitol, o hidróxido de magnésio. De forma geral, o magnésio ou a reposição de magnésio, seja em pó ou cápsula, ela pode causar diarreia a partir de uma determinada quantidade. Então, às vezes, também é um bom aliado de utilizar nos pacientes. E em relação aos lubrificantes, nós temos o óleo mineral, que também pode ser utilizado, só tem que ter um certo cuidado em pacientes com incapacidade de deglutição, porque isso pode levar à aspiração. E essas recomendações e doses são todas do DOR manual para o clínico, tá? Em relação também à constipação relacionada aos opioides, os antagonistas opioides, como a naloxona, que a gente utiliza de forma endovenosa, eles podem ser utilizados de forma via oral para tratar a constipação severa induzida por opioides, tá? Então, eu lembro que eu já usei assim, quando eu trabalhava num hospital relacionado ao câncer lá no Brasil, a gente quebrava a ampola de naloxona, aspirava para o paciente, dava na seringa, né? Obviamente sem agulha, para eles utilizarem por via oral mesmo, tá? Então, isso pode ser utilizado. E também tem essa recomendação no DOR manual para o clínico. Porém, eu acredito que essa recomendação ainda seja uma recomendação meio off-label, tá? Sem nível de evidência, mas está lá no livro também descrita. Náuseas e vômitos. Então, um terço dos doentes com câncer avançado, eles apresentam vômitos, em torno de 30%, e até 60% desses pacientes com câncer avançado apresentam náuseas. Nem sempre os sintomas de náusea e vômito vão estar associados, ou seja, eles não necessariamente eles precisam acontecer concomitantemente, tá? Então, náusea é muito mais comum do que vômito. É importante nesses pacientes que apresentam vômitos, pesquisar sinais de desidratação, distensão abdominal, ascite, presenças de lesões na orofaringe, muitas vezes pelo vômito ácido, né? E também anormalidades neurológicas, porque esses vômitos também podem ser de origem central. Então é importante pesquisar também se não tem nenhum tumor ou meningite, enfim, alguma outra coisa acontecendo que é a causa dos vômitos desses pacientes. Às vezes os pacientes necessitam de avaliação complementar, como hemograma, exame de urina, raio-x de tórax para afastar um foco infeccioso, eletrólitos, potássio, sódio. E às vezes também, pensando em obstrução do trato gastrointestinal, é necessário fazer um raio-x simples de abdômen em pé, deitado, tá? Então, mais uma vez, é importante, tanto na constipação quanto nas náuseas e vômitos, pesquisar a causa, só afastar se não tem nada a nível do sistema nervoso central acontecendo, ou uma obstrução do trato gastrointestinal, ou uma infecção subjacente, tá bom? Então tem que ter muito cuidado e simplesmente assumir que esses sintomas são dos opioides, que esses sintomas são dos medicamentos, da químio. A gente sempre tem que cuidar, principalmente quando eles são persistentes. Em relação às náuseas e vômitos também, de acordo com a causa, é instituído o tratamento, né? Então, e também de acordo com a causa, o mecanismo provável desses vômitos é diferente. Então, os opioides, acredita-se que eles ativem a área quimiorreceptora das náuseas e vômitos no cérebro,
E aí o tratamento normalmente vai ser ou bloqueadores da serotonina, como a ondansetrona, que é o Zofran, bloqueadores da dopamina, como metoclopramida, loperidol e a levomepromazina, tá? Causas urêmicas ou hipercalcemia também é estimulação da zona quimiorreceptora no cérebro, e a gente tem o mesmo tratamento. Em casos de tumores intracranianos, né, por aumento da hipertensão intracraniana, que pode levar a vômitos também, o tratamento vai ser a dexametasona. Em caso de doença vestibular, então estimulação do centro vestibular, do centro do vômito, o tratamento vai ser o de dimenhidrinato, meclizina ou escopolamina. Em caso de gastroparesia, obstrução gástrica, estase gástrica, eles também ativam os receptores do. Desculpa, eles ativam os receptores do trato gastrointestinal e do centro do vômito, e aí também a gente utiliza metoclopramida e domperidona para ativar, novamente, acelerar o trânsito, aumentar a motilidade no trato gastrointestinal. A gente pode utilizar corticosteroides e também, dependendo da obstrução, o tratamento pode ser diferente. Então, no tratamento da obstrução que não vai ser operável, que não é cirúrgica, nós podemos utilizar o peridol, a creotide, a escopolamina, corticosteroides, enfim, depende um pouco da causa. Já os pacientes que estão recebendo radioterapia na região abdominal e apresentam vômitos, normalmente se utiliza o Zofran e a dexametasona, então ondansetrona e a dexametasona. E pacientes que apresentam náuseas por quadros emocionais, ansiedade, transtornos, síndrome do pânico, normalmente os benzodiazepínicos têm uma ação mais indicada. E aí também o dor manual para o clínico traz aqui as doses e a posologia, né, o horário de quanto em quanto tempo pode se utilizar cada um desses medicamentos. A fadiga, ela é o sintoma mais comum em cuidados paliativos, tá? Teve até uma questão na nossa última prova sobre isso. Ela vai acometer em torno de 60 a 90% dos pacientes com câncer. E as causas aqui também são multifatoriais, tá? Como na constipação, como nas náuseas e vômitos. As causas podem ser por progressão da doença, pode ser pelo tratamento, quimio e rádio, pode ser pelo uso de medicamentos como opioides, benzodiazepínicos, anticolinérgicos, antidepressivos, pode ser por anemia, por dor, depressão, desnutrição, infecções, insônia e também pelo aumento de mediadores inflamatórios, principalmente a interleucina 6 e o fator de necrose tumoral alfa. O tratamento da fadiga, ele é um pouco mais global que o tratamento dos outros sintomas, porém, se ela estiver associada à depressão, se dá preferência a utilizar um inibidor seletivo de recaptação da serotonina, e sempre que possível, é importante engajar, ou tentar fazer com que esse paciente engaje com atividade física, em algum grau de atividade física, né, de acordo com a capacidade funcional dele. Yoga e terapia cognitivo-comportamental também estão indicadas. Em relação aos medicamentos, então, tratamento farmacológico, os corticoides, eles podem ser utilizados, eles aumentam a sensação de energia e eles melhoram o apetite. Eles têm um efeito transitório em pacientes com doença avançada, tá? E os dois corticoides que a gente normalmente utiliza nesse contexto são a prednisona e a dexametasona. E o outro tratamento que a gente normalmente utiliza é o uso de psicoestimulantes, e eles podem ser úteis para tratar a fadiga induzida por opioides. E aí temos dois exemplos, o metilfenidato e a modafinila, tá? E é claro, esses tratamentos eles podem ser utilizados
concomitantes, né? Você pode utilizar corticoide, pode utilizar um psicoestimulante e também um inibidor de recaptação seletivo da serotonina e sempre que possível associar medidas não farmacológicas também. Muito bem, chegamos no nosso último tópico. Eu não lembro de verdade se isso já caiu em alguma prova, tá? O uso da cannabis, ele não está dentro do rol, dentro dos itens que fazem parte da matriz de competência da residência. Então, esse ano, a AMB e a SBED, enfim, eles modificaram alguns pontos, né, no edital, e um deles é exatamente em relação às referências, não às referências bibliográficas, é em relação aos conteúdos cobrados. Então, até no passado eles davam uma lista em relação aos conteúdos cobrados, e esse ano eles falaram que os conteúdos cobrados, eles têm que compreender a matriz de competência da residência médica da dor. E aí tem um site que traz a matriz de competência. O sistema endocannabinoide, ele está presente em todos os animais, sejam eles vertebrados e invertebrados, ele foi descoberto depois, não me lembro se foi na década de 60, a partir da década de 60, ou se foi mais tarde, tá? Por isso que eu não acho que cannabis ou tratamento, uso, sendo que o principal uso hoje, pensando no contexto de dor, para dores neuropáticas que a gente tem como quarta linha, e também para melhorar o sono, né? Pensando na dor crônica, tá? Mas é importante a gente falar do sistema endocannabinoide. Então, o sistema endocannabinoide, ele é um sistema que existe em todos os animais e em nós também, animais racionais, embora nem sempre, ele também existe. E se existem, o sistema endocannabinoide, né, se existem receptores, existem também agonistas endocannabinoides, assim como existem agonistas opioides, né, do sistema opioide endógeno. Existem pelo menos dois tipos de receptores opioides amplamente distribuídos no organismo, que são os receptores CB1 e os receptores CB2. Ambos são acoplados à proteína G. Os receptores CB1, eles são expressos principalmente no sistema nervoso central e periférico, e os receptores, mas eles também são expressos em outros locais, como no intestino, por exemplo, eles fazem parte da motilidade intestinal, do apetite, no coração, enfim, mas sempre relacionado a algum sistema de transmissão, tá? Já os CB2, eles são encontrados principalmente em células do sistema imune. E aí, esses não são os receptores exclusivos é, do sistema endocannabinoide. Então, receptores TRPV1, eles também têm atuação, eles também têm um papel no sistema endocannabinoide, porque eles principalmente são ativados por um dos agonistas endocannabinoides, tá? Existem dois principais agonistas endocannabinoides, que é a anandamida, ou AEA, e o 2-AG, que é o 2-arachidonilglicerol. Eles são sintetizados sob demanda e eles também são metabolizados assim que eles não têm mais a ação, tá? Eles sofrem hidrólise. E a anandamida, ou AEA, ela ativa também, ela atua também em receptores TRPV1 e em outros receptores dessa mesma família, e também numa outra família dos receptores CGP, se não me engano, tá? Mas o sistema endocannabinoide, ele tem ação em diversos outros sistemas, em diversos órgãos, do corpo, tá? Então, na neurotransmissão, no sistema nervoso central, no cérebro, no coração, no fígado, no nosso sistema imune, no sistema intestinal,
sistema musculoesquelético e também nos ossos. Eles não são um sistema único, assim, que desenvolvem ações fisiológicas bem estabelecidas, mas eles atuam em diversos outros sistemas, em diferentes mecanismos, tá? Eles não têm o mecanismo do sistema endocannabinoide propriamente dito, ele tem diversas ações em diversos locais. É quase como se eles atuassem num sistema de feedback positivo em conjunto com outros sistemas. A anandamida, ou AA, ela tem alta afinidade com os receptores CB1 e ela funciona como agonista parcial. E a 2-AG tem alta afinidade, assim, não alta afinidade não, mas ela funciona como agonista total de receptores CB1 e CB2, tá? Então, a anandamida, principalmente, afinidade com receptores CB1, como agonista parcial, e 2-AG, agonista total de receptores CB1 e CB2. A 2-AG tem concentração basal em torno de 1000 vezes maior que a AIA no cérebro, e na maioria das vezes, a 2-AG ela é expressa nos terminais pré-sinápticos e após ela ser liberada na fenda sináptica, ela vai atuar em receptores CB1. A ativação dos receptores CB1 suprime a liberação de neurotransmissores por inibir canais de cálcio e voltagem independente e por reduzir o influxo de cálcio, tá? Então, a ativação dos receptores CB1 reduz o influxo de cálcio e inibe os canais de cálcio voltagem independente, tá? Então, isso pensando mais a nível de transmissão sináptica. Os receptores CB2, também referidos como receptores periféricos, né, ou do sistema imune, eles vão ser expressos principalmente em células do sistema imune, como macrófagos, monócitos, neutrófilos, linfócitos T, CD4, CD8 e células natural killer. De forma geral, como eu estava falando para vocês, o sistema endocannabinoide, ele participa de diversos processos fisiológicos ao longo no nosso corpo. Eles têm um papel fundamental na aprendizagem e na memória, e também no apetite, na dor, como neuroproteção, nos sistemas de recompensa, na coordenação, na visão, né, no movimento e também na antinocicepção. Essa aula, gente, eu fiz baseada principalmente essa parte aqui do sistema endocannabinoide num livro que tem no Google Drive, que é só sobre cannabis, tá? No tratamento da dor. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, tem um livro inteiro lá só sobre isso, porque o Bônica, o Dor Manual Clínico não traz nada relacionado a isso, e o Bônica traz um pouco em alguns capítulos, e aí eu trouxe também essa informação do Bônica, mas nada específico assim, bem detalhado do sistema endocannabinoide. E o que tem no Bônica? Então, o Bônica traz que os receptores canabinoides, né, CB1 e CB2, eles agem de forma modulatória na dor, ativando os receptores. Tá um pouquinho. Deu. Os receptores canabinoides, então, CB1 e CB2, eles atuam na dor de forma modulatória. A atividade nesses receptores causa efeitos inibitórios nas respostas de dor, tá? No sistema nociceptivo. Eles também interagem com
receptores do sistema GABA, serotoninérgico, adrenérgico e também de receptores opioides. Então, eles têm uma ação de forma secundária, como se eles funcionassem literalmente como um feedback positivo nesses outros sistemas, tá? Os efeitos antieméticos do sistema canabinoide, endocannabinoide, está relacionado ao efeito em receptores CB1, e também se notou que quando se utilizavam antagonistas dos receptores CB1, os pacientes apresentavam vômito, apresentavam náusea e vômito. A planta, né, que é o que é mais utilizado, não pensando agora mais em sistema endocannabinoide, que nós produzimos mesmo, a anandamida e o 2-AG, a planta a cannabis sativa, ela tem mais de 450 componentes e pelo menos 70, acredito que hoje são mais de 100, eles são classificados como fitocannabinoides. Dentre os componentes de interesse médico, nós temos dois principalmente, o canabidiol e o THC. O THC, ele é o componente ativo da planta, tá? E também psicoativo e que também promove analgesia. Por isso que em alguns guidelines de dor neuropática, vocês vão ver lá como quarta linha de tratamento, estaria indicado se utilizar a cannabis, mas principalmente agonistas THC, os sintéticos, que aqui nos Estados Unidos e no Canadá a gente utiliza, que é o Nabilon, que ele é um agonista sintético do THC, tá? Então, por isso que não estaria tão indicado por enquanto o uso do CBD, porque é o THC que é a parte ativa e que é responsável pelo alívio da dor. O CBD, que é o canabidiol, ele tem menos afinidade pelos receptores canabinoides e também tem um potencial de produzir ações contrárias ao THC em relação à memória, mood, que eu esqueci agora, humor em relação à memória, humor, cognição e também em relação à dor. Por isso que normalmente se utiliza no tratamento o THC, tá bom? E eu acho que esse é o nosso último slide. Então, uma revisão rápida sobre conceitos em medicina paliativa, sobre dor torácica e sobre o sistema endocannabinoide que vocês pediram. Eu espero e eu acredito que não vai cair nada em relação a isso, ao sistema endocannabinoide, mas realmente está crescendo cada vez mais esse interesse em utilizar a cannabis em diferentes patologias, né, para o tratamento de diferentes patologias, porque realmente tem uma ação muito grande, ela atua como um sistema agonista, digamos assim, que faz um feedback em diversos outros sistemas, como a gente viu aqui. Então, com certeza, o interesse está crescendo na cannabis, está crescendo cada vez mais. Mas muito obrigada por ficarem até aqui. Agora eu vou rapidinho responder todos vocês que mandaram diversas perguntas hoje em relação a questões. Gente, foi um prazer ter vocês até aqui e um beijo. E amanhã eu tenho uma outra mensagem para vocês que eu vou colocar lá no grupo. Tchau, tchau.